Bem, pessoal, vamos lá então, vamos dar continuidade aí. Desculpem os primeiros vídeos que eu gravei, que são vídeos pequenos. Eu estou também aprendendo, me familiarizando ainda com a questão de filmagem aí das aulas e ver se esse procedimento, né, essa ideia vai dar certo. Eu vou ficar sentado dessa vez para ver se vocês conseguem me enxergar, tá? Então aqui, o que nós fizemos até agora? Nos dois vídeos anteriores, eu ilustrei novamente, né, a questão do fluxo de calor e de matéria. Né? Discutimos como ficar a segunda lei, quando o vínculo é removido, o que ocorre, né? O princípio de máxima entropia, e eu cheguei na relação entre as temperaturas, a igualdade entre as temperaturas e a igualdade entre os potenciais químicos. Então agora, como eu disse também, eu farei uma aplicação disso, né, do gás ideal. Só que antes, como envolve o conceito de potencial químico, nós precisamos calcular o potencial químico do gás ideal. E foi isso que eu apresentei no PDF e eu farei isso agora. Tá? Então, a aplicação aqui é simplesmente o cálculo do potencial químico de um gás ideal. Todo procedimento na termodinâmica para a obtenção da função entropia é basicamente o mesmo. Nós damos as equações de estado, tá? 1 sobre T como uma função de Uzinho e Vzinho, P sobre T como uma função de Uzinho e Vzinho, tá? Lembrando, aqui, né, nós estamos trabalhando com variáveis molares. Uzinho é U sobre o número de moles, Vzinho é V, o volume pelo número de moles. Então, como o que nós temos é que a forma diferencial da entropia, ela envolve 1 sobre T é ΔS ΔU e P sobre T é ΔS ΔV, então nós precisamos escrever 1 sobre T e P sobre T como funções de Uzinho e Vzinho. Então, no caso do gás ideal, né, nós sabemos que 1 sobre T é CV sobre Uzinho, o que é consistente com U é CVT, a energia interna de um gás ideal, e aqui é a própria lei dos gases ideais, né? PVzinho é igual a RTzinho. Então, da integração dessa primeira equação, nós obtemos essa expressão aqui. Como a integração envolve uma derivada parcial, a integral disso é isso, porém uma função que depende apenas de Vzinho. Lembrando que essa derivada com relação à energia interna devolve 1 sobre T. Aqui idem, né? A integração dessa expressão com relação ao volume, ela me fornece essa daqui. Como nós temos apenas uma única função entropia, da comparação entre essas duas, nós vemos que Uzinho e Vzinho é CV ln de Uzinho mais R ln de Vzinho. Eu vou tirar aqui a cadeira para que vocês visualizem melhor. Tá? Então, agora, uma vez obtida a função entropia, nós voltamos e achamos a expressão como função de U, V e N, lembrando que S de U, V e N igual a N, Szinho de Uzinho e Vzinho, e eu tenho isso daqui. É esse o procedimento que vocês devem fazer sempre que eu dou uma equação de estado, dou duas equações de estado, tá? E a partir daí vocês obtêm a função entropia. Então, por que eu fiz isso? Só recapitulando, é que eu fiz isso porque eu quero chegar numa expressão para vocês do potencial químico, porque é o potencial químico que nós usaremos na próxima aplicação. Então, aqui o potencial químico é simplesmente, né, a derivada da minha função entropia com relação, mantendo U e V constantes, e dessa derivação vocês obtêm que, né, nós obtemos que, deixa eu só olhar aqui na minha cola, tá? Deixa eu só olhar aqui na minha cola, perdão. Nós chegamos nessa expressão aqui, perdão, que é Mi sobre T, tá? Perdão, é Mi sobre T. Nós obtemos que Mi é CV mais R menos, tá? Deixa eu só pegar aqui um outro giz. CV ln de U sobre N mais R
ln de V sobre M. Tá? Eu simplesmente derivei essa expressão com relação ao número de moles, tá? E cheguei nessa expressão aqui. Notem, tem uma coisa bastante interessante aqui. Talvez seja o resultado mais interessante no cálculo do potencial químico. É que ele é proporcional à densidade de partículas. Tá? É menos ln de V sobre M, que é equivalente a N, né? A M, a R ln de M sobre V. Ou seja, o potencial químico de um gás ideal, ele cresce com a densidade. Tá? Esse é um resultado bastante importante aqui. Então, quanto mais denso for o sistema, maior é o seu potencial químico. Uma coisa importante é que, diferentemente da pressão, que é sempre positiva, o potencial químico pode ser positivo ou negativo, ou até nulo. Tá? Não há restrição quanto ao sinal do potencial químico, não. Tá? Essa relação ainda pode ser escrita convenientemente, se nós usarmos novamente a relação Q sobre N é CVT, de tal forma que o potencial químico fica expresso, né? O potencial químico por unidade de temperatura, ele fica expresso como função da temperatura e da densidade. Era um pouco isso que eu queria mostrar para vocês nessa aplicação. E agora nós de fato estamos prontos para o cálculo fazer aquela aplicação do fluxo de matéria, né, de calor de matéria, tá? E só um último comentário que eu fiz, né, nessa aula, a questão do ciclo. Eu não farei aqui o ciclo, eu acho que ele está bem explicadinho na minha nota, né? É um ciclo Otto, né? É um ciclo que simula aí um motor de combustão, né? Combustão de um motor a gasolina. E ele é constituído por duas adiabáticas, né, e duas isocóricas. Como eu falei em sala de aula, o que interessa num ciclo é nós acharmos o rendimento do ciclo, que é o trabalho no ciclo pelo calor que entra. Em outras palavras, todo motor recebe calor de uma fonte quente, parte desse calor ele aproveita, ele converte em trabalho e infelizmente uma parte ele desperdiça, né? É isso que a segunda lei da termodinâmica estabelece. Então aqui nós precisamos saber aonde é que ele recebe calor e aonde é que ele desperdiça e qual é o trabalho do ciclo. Lembrando que o calor que entra aqui não é o calor no ciclo, porque o calor no ciclo é o próprio trabalho no ciclo, e se nós usarmos essa expressão, isso daria 1, o que é impossível de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então nós temos que ter em mente onde é que entra calor. Onde entra calor, nesse caso, é somente aqui, nesse processo isovolumétrico, isocórico, porque aqui é uma adiabática. O sistema não recebe calor, ele se expande a custas de energia interna. Então o calor que entra aqui é simplesmente o Q no processo BC. Tá? E o trabalho é o trabalho no ciclo mesmo. Tá? Nesse caso, como as isovolumétricas ou equivalentemente as isocóricas não realizam trabalho, o trabalho no ciclo é essa expansão adiabática menos essa compressão adiabática. Tá? E com isso vocês conseguem fazer o resultado, né? Fazer a aplicação. O interessante é que no caso do ciclo Otto, ele só depende a eficiência, né? Vamos olhar aqui, ele só depende da razão entre os volumes, né? E do gama, que é a razão entre o calor específico, a volume e a pressão constante. Isso é um resultado interessante para o ciclo Otto. Tá? Então eu fiz para esse exemplo aí. Tá? Façam os demais da lista que eu pedi e qualquer coisa nós tiramos dúvidas aí, tá? Então, vamos prosseguir, tá? Eu vou agora farei então a aplicação, né, tão aguardada aí, estou brincando, a aplicação tão aguardada que é a do fluxo de calor e de matéria. Tudo bem? Então vamos lá.